A palavra do Senhor diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vamos orar. Deus, nós queremos pedir a luz do Teu Espírito Santo para o entendimento da Tua palavra, a fim de que ela, como Paulo ensina, nos console, nos conforte, nos anime, nos estimule a sempre perseverar na fé e caminhar seguindo o nosso Salvador. Abençoa a igreja de Vila Nova nessa manhã para receber a Tua palavra. Abençoe os irmãos que assistirão esse vídeo depois. Que a palavra do Senhor seja edificação, desafio à nossa fé e fortalecimento dela para a glória do Teu nome. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é sobre a grande tribulação e também sobre a apostasia. Estes dois elementos fazem parte daquilo que nós já estudamos aqui de forma introdutória, que são os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos, eles revelam tanto a graça de Deus como o seu julgamento sobre os povos, sobre as nações e também sobre a sua igreja. Para entender melhor os sinais dos tempos, como nós vimos há alguns meses atrás, nós os agrupamos em 3 títulos. Primeiro, sinais que evidenciam a graça de Deus, que são a proclamação do Evangelho a todas as nações e a salvação da plenitude de Israel, conforme Romanos 9-11. Segundo, os sinais que indicam oposição a Deus, que são a tribulação, a apostasia e o anticristo, que será o tema da nossa próxima preleção. E por último, os sinais que indicam o julgamento divino, guerras, terremotos, fomes, calamidades naturais, pandemias, que a Bíblia chama de pestes e coisas desse tipo. E então hoje eu quero falar um pouco aos irmãos sobre esses 2 tópicos dos sinais que indicam oposição a Deus. E na semana que vem, com a graça de Deus, nós queremos gastar um tempo específico falando sobre o homem da iniquidade, o anticristo. A grande tribulação é uma indicação de oposição a Deus, ao reino de Deus por parte dos seus inimigos. Este sinal já tinha sido predito no Antigo Testamento, em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, e Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nós podemos ver essas 2 passagens. Que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. E mais especificamente em Daniel, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. No Antigo Testamento já havia indicações de que o mundo passaria por uma grande tribulação, e que essa grande tribulação não dizia respeito simplesmente a Israel ou a Judá, ao povo do Antigo Testamento, mas ao povo de Deus em geral. Quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler em Mateus capítulo 24, 21, 22, 29 e 30, nós temos aqui parte do chamado sermão profético ou sermão escatológico do Senhor Jesus. Não é nossa intenção gastar um tempo muito grande com ele. Na internet você encontra excelentes pastores expondo detalhadamente cada parte deste sermão de Jesus, mas nós queremos nos
queremos focalizar o que é tratado aqui sobre a questão da grande tribulação. O sermão profético de Jesus, ou seu sermão escatológico, ele não é uma passagem tão simples de nós interpretarmos, porque parte do discurso diz respeito à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que era um futuro próximo, e parte dele, ou outras partes dele, se referem a eventos que estão no futuro bem mais distante, que nós chamamos de parousia, que é a palavra grega para o retorno de Cristo no fim dos tempos. As circunstâncias do sermão profético de Jesus está localizada numa situação quando os discípulos mostravam a Jesus a construção do templo, admirados do quanto era bonito o templo de Jerusalém, naquela época embelezado por Herodes. Então Jesus havia respondido que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada mais adiante. Mateus 24, versículo 2. Quando Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, então os discípulos vieram a ele e disseram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, versículo 3 de Mateus 24. Se você observar bem no sermão de Mateus 24, você perceberá que há duas perguntas que os discípulos fizeram para Jesus: quando será isto? Ou quando literalmente acontecerão estas coisas? Obviamente uma referência à destruição do templo de Jerusalém, que Jesus havia acabado de predizer. E a segunda pergunta: e qual será o sinal da tua vinda, da tua parousia ou parousia e da consumação do século? Uma referência clara à segunda volta do Senhor Jesus. Por isso é fácil perceber que o Senhor Jesus está tratando de responder a duas perguntas com natureza um pouco diferente uma da outra, uma com o futuro próximo e a outra com o futuro mais distante, e que em alguns momentos o Senhor Jesus se dedica a uma e em outros momentos ele se dedica às duas. Então, em alguns momentos a nossa questão é decidir se Jesus está tratando de uma, de outra, ou se ele está tratando das duas ao mesmo tempo, quando está fazendo este sermão. O método que Jesus usa para trabalhar essa questão é o que nós chamamos de perspectiva profética, ou Huckman, no seu livro A Bíblia e o Futuro, ele chama de condensação profética. É mais ou menos assim: quando você está viajando de carro numa rodovia e você vê lá na frente uma serra, aqui no Brasil é muito comum, você vê o conjunto de montanhas todas juntas. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez pregar numa igreja na Bahia, então nós tínhamos que atravessar a Chapada Diamantina, porque a igreja ficava do lado de lá da Chapada. Quando nós vimos pela primeira vez a Chapada, aquela cadeia montanhosa distante, parecia apenas uma muralha muito alta que a gente tinha que atravessar. Mas quando nos aproximamos dela, nós percebemos que haviam montanhas menores à frente, montanhas maiores atrás, e entre elas havia vários vales, de quilômetros inclusive, que a gente tinha que atravessar. É mais ou menos isso que nós chamamos de perspectiva profética. A gente tem na primeira montanha a primeira vinda, e na segunda montanha a segunda vinda, e no meio nós temos o que a Bíblia chama de os últimos dias. Os últimos dias é tudo aquilo que acontece ou que vai acontecer entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitos eventos que estão aqui profetizados, a grande tribulação e também a apostasia, são ditos que são eventos dos últimos dias, o que quer dizer que entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, estes eventos sempre aconteceram, sempre acontecerão, mas que quanto mais próximos estivermos da segunda vinda, há uma indicação bíblica de que a sua intensidade, a sua profundidade serão intensificadas, e esse é o ponto principal que nós precisamos enfatizar aqui.
No sermão profético, portanto, Jesus anuncia eventos do futuro distante em conexão estreita com eventos do futuro próximo. A destruição de Jerusalém, que está no futuro próximo, é um tipo, um exemplo, uma ilustração, um modelo do fim do mundo. Daí essa mistura, essa mesclagem que o Senhor Jesus faz aqui no seu sermão. Por causa disso, a passagem nem trata exclusivamente da destruição de Jerusalém, nem exclusivamente do fim do mundo. Ela lida com ambos os eventos, às vezes falando deste em termos daquele, falando da destruição de Jerusalém, no que diz respeito ao fim do mundo, falando do fim do mundo em termos de como aconteceu também a destruição de Jerusalém. Jesus parece estar descrevendo eventos associados com a sua segunda vinda, como se estivesse falando do povo de Israel e da vida na Judéia naquele período. Esses detalhes, entretanto, não deveriam ser interpretados como estritamente literais, mas como apontando para o tempo do fim. Por isso, embora a tribulação, a perseguição, o sofrimento, o julgamento preditos por Cristo se refiram à Palestina e aos judeus, estes eventos não têm de ser interpretados como se referissem apenas aos judeus, como muitas vezes indicam e querem fazer entender os nossos irmãos dispensacionalistas. No sermão profético, Jesus fala da tribulação como um sinal dos tempos, que deve ser esperado por seu povo ao longo de todo o período entre a sua primeira e a sua segunda vindas. Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 24, versículo 9, versículo 10, ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Uma vez que no contexto imediato, no versículo 14 de Mateus 24, Jesus prediz que o evangelho do reino será pregado a todo mundo, uma pregação que continuará até o fim. É óbvio que a tribulação mencionada anteriormente não é limitada simplesmente ao tempo imediatamente antes de Jesus chegar, mas todo o período chamado na Bíblia de os últimos dias. Sempre haverá perseguição contra o evangelho. Neste exato momento, nós temos conhecimento de perseguição dura, maligna, sobre cristãos no Oriente Médio, no Oriente distante, até mesmo aqui na América Latina, em países bem próximos a nós, e no Brasil, em alguns momentos, de forma mais velada, de forma mais sutil, menos violenta, mas em alguns casos até violenta, também existe perseguição. A perseguição e a tribulação é algo esperado para que o cristianismo enfrente o tempo todo. Agora, o que nós cremos é que essa tribulação, essa perseguição, ela sim aumentará à medida em que nos aproximamos do tempo do fim. No sermão profético, Jesus fala da tribulação como um sinal dos tempos, que deve ser esperado pelo seu povo ao longo de todo o período. Outras declarações de Jesus indicam que ele previa sofrimento, tribulação, guardados para o seu povo no futuro. Você pode conferir essas passagens que estão aqui no nosso vídeo. Por exemplo, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 10, versículo 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. E João capítulo 15, verso 20, no discurso do cenáculo, antes de Jesus ser traído, ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse é João 16, 33. E João 15, 20, ele diz: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Jesus foi perseguido. E ele está dizendo que
nós também, por amor a Ele e por causa dEle, também seremos perseguidos num momento ou outro e no tempo do fim com muito mais intensidade. Então, pronunciamentos desse tipo apresentam a tribulação como um sinal dos tempos continuado, repetido, constante, e não apenas um sinal para os judeus da época de Cristo, ou para nós cristãos, com referência somente ao fim dos tempos. Encontramos também Jesus falando no seu sermão profético acerca de uma tribulação final que está reservada para o seu povo, uma tribulação da qual os sofrimentos que acompanham a destruição de Jerusalém seriam apenas uma pequena antecipação. Observe comigo a intensidade da seguinte descrição, Mateus capítulo 24, verso 1 e 22, que nós lemos no início dessa palavra. Olha o que ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, depois dela não haverá outras. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Embora o cenário dessas palavras tenha um colorido distintamente judeu e da Judéia, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Versículo 20, as palavras não tem havido e nem haverá jamais, e a referência ao abreviamento dos dias por causa dos eleitos, indicam que Jesus está predizendo uma tribulação tão grande que superará qualquer tribulação a que se possa preceder ou que já tenha havido na história da igreja e estão devidamente documentadas. Em outras palavras, Jesus está olhando para além da tribulação reservada para os judeus na época da destruição de Jerusalém. Ele está olhando para uma tribulação final que ocorrerá no fim desta era. E Jesus prossegue indicando que esta grande tribulação, ela precederá, ela vai acontecer imediatamente antes, logo um pouco antes do seu retorno, quando no verso 29 e no verso 30 ele afirma: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Os poderes do céu serão abalados. Eu não sei quantos estão acompanhando, mas hoje nós estamos vivendo um momento que para os cientistas é quase que de euforia. Ontem começou a atravessar a região do planeta Terra um pequeno asteroide de 350 quilômetros de diâmetro. Ele está passando aí a uma distância de milhares de quilômetros da Terra, só pode ser observado por telescópio. E ontem tinha até vários canais no YouTube transmitindo a passagem desse asteroide ao vivo. Entrei lá para ver, pensando que ia ver alguma imagem de algum asteroide no céu, só tinha gente conversando sobre ele. Mas esse asteroide, ele passa de 9 em 9 anos aqui pela Terra, e há um frisson internacional por causa desse asteroide, porque ele está passando bem perto, e em 2029 ele vai passar de novo, e ele vai passar só a 17 mil quilômetros da Terra. Ou seja, ele quase que vai passar entre a Lua e a Terra, vai ser visto a olho nu em 2029. Só que ele não vai bater na Terra. Mas há um grande temor universal de que esse asteroide, algum dia aí, ele tenha uma pequena mudança na rota dele, e pode ser que ele bata na Terra. E se ele bater na Terra, é como se tivesse caído no nosso solo 60 mil bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, há toda uma estrutura para se reconhecer que uma catástrofe mundial universal pode vir a acontecer, mas o que a Bíblia está dizendo é que
o que realmente vai produzir uma mudança sensível na natureza da terra, é a chegada do Filho do Homem. Antes, porém, haverá uma grande tribulação. Em outras palavras, Jesus está olhando para além da tribulação reservada para os judeus e a destruição de Jerusalém, e ele está falando de uma grande tribulação pela qual nós cremos, pela leitura do texto, que os eleitos, a igreja de Deus, também passará, porque a palavra diz que essa tribulação ela vai ser abreviada pela metade na linguagem do livro de Apocalipse, exatamente por causa do sofrimento da igreja e dos eleitos de Deus. Eu volto a esse assunto no domingo que vem, quando eu for tratar sobre o anticristo. Então, esse texto e alguns outros associados a ele no Novo Testamento mostram que existe sim uma grande tribulação que vem pela frente e que nós, cristãos, precisamos nos preparar para ela. Algumas aplicações são importantes nós fazermos sobre a grande tribulação. Primeiro, o sinal da tribulação ele não é restrito ao tempo do fim, mas ele caracteriza a era entre as duas vindas de Cristo. Haverá sempre tribulação, haverá perseguição contra a igreja. Neste momento nós vemos vários países onde a igreja ela está acuada, perseguida, há mortes, e a única explicação para essas mortes é que as pessoas se confessam seguidoras de Jesus Cristo. Por causa da oposição continuada do mundo ao reino de Deus, os cristãos devem esperar sofrer tribulação e perseguição de uma ou outra espécie durante toda esta era. Essas leis de tolerância a muçulmanos, por exemplo, que permitem o crescimento do muçulmanismo e muitas vezes à custa de leis que atrapalham o crescimento da igreja, é sinal de perseguição contra o evangelho, onde o mundo quer ver um rival do cristianismo, e hoje a Europa está colhendo o resultado negativo desse tipo de lei de abertura, porque na França, por exemplo, que é o país europeu mais muçulmanizado ultimamente, professores já estão desistindo de dar aula na escola por causa das ameaças de morte sofridas por alunos muçulmanos, que quando recebem uma disciplina, diz: o meu pai vai cortar a sua cabeça a qualquer momento. E é claro que aqui no Brasil a gente vê muito isso nas salas, mas não com a força, a incidência, a ocorrência e a veemência que a gente vê na Europa. E a razão é porque, tentando abafar o cristianismo, abriu-se para outro tipo de história religiosa, e os frutos não têm sido bons como o cristianismo produziu durante muitos séculos na vida do mundo. Segundo, fica evidente que haverá também uma tribulação final e culminante imediatamente antes de Cristo retornar. Essa tribulação não será basicamente diferente das tribulações anteriores que o povo de Deus teve e tem e está sofrendo, mas ela será uma forma mais intensificada e internacionalizada dessas mesmas tribulações. Quando nós estudamos as perseguições da igreja no Império Romano, nós percebemos que algumas foram apenas locais e muito intensas. Outras foram no império todo, mas mais brandas. Mas uma delas, ela foi muito forte, ela ocorreu durante 1 ano e meio e atingiu o império todo. Parece que é dessa forma que nós temos que olhar para essa tribulação. Neste momento, há tribulações que a igreja enfrenta em vários lugares do mundo, de forma local, alguns lugares intensa, outros lugares mais veladas, mas quando chegar a grande tribulação, isso vai ser mais intensificado e mais abrangente. Uma terceira aplicação que nós, da teologia reformada, precisamos fazer é que a grande tribulação, ela não será restrita aos judeus, e que a igreja não será poupada de passar por ela como ensinam os dispensacionalistas.
Os dispensacionalistas dizem que o arrebatamento acontece antes do milênio, então durante a grande tribulação que acontecerá na terra, a igreja vai estar no bem bom, no céu, curtindo as bodas do Cordeiro. Mas como enfrentar os textos que falam que vós enfrentareis grande tribulação? Os dispensacionalistas dizem que tem a ver somente com os judeus, com Israel. Mas não é esse o tom que nós vemos Jesus está falando aos discípulos. Vocês, meus discípulos, passarão por grande tribulação. E a última referência de Jesus é o arrebatamento dos eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu, Mateus 24:31. Ele vai ordenar que os anjos busquem os seus eleitos, a sua igreja. Quarto lugar, o sinal da tribulação, assim como outros sinais dos tempos, não nos autoriza a datar a segunda vinda de Cristo com exatidão. O povo de Deus terá de sofrer tribulação ao longo desta era, dos últimos dias. Quando a forma final intensificada dessa tribulação irá acontecer, é difícil dizer. Talvez para alguns cristãos que vivem hoje no mundo, a grande tribulação já começou. William Hendrickson, no seu livro A Bíblia e a Vida Futura, ele sugere que a grande tribulação não necessita de vir sobre todo mundo ao mesmo tempo, mas pode já estar sendo experimentada por cristãos que são perseguidos por causa de sua fé em países controlados por governos anticristãos e totalitários. Essa é a opinião dele. E penúltimo, este sinal deveria pôr a todos nós de guarda, em vigilância. Esse sinal exige de nós prontidão e vigilância. Nós temos que estar atentos. Quando cristãos sofrem tribulação ou perseguição, isso deve ser reconhecido como um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo por parte da igreja. Por isso que nós oramos pela igreja perseguida. E estamos sim comprometidos com ela. E por último, a questão é: a nossa fé é forte o bastante para suportar as tribulações e depois a grande tribulação? Eu queria indicar um filme que eu assisti com alguns jovens aqui na igreja de Vila Nova ano passado, um filme chamado Silêncio, O Silêncio. Este filme trata da grande perseguição que houve no Japão por volta do ano de 1640 contra a implantação do catolicismo naquele país. E o filme mostra de vários modos como que a perseguição e a tribulação se impôs sobre a igreja naquela época. Naquela época, o Japão matou cerca de 250 mil cristãos pelo único fato de que eram cristãos. Essa é uma das razões porque até hoje alcançar o Japão é uma tarefa árdua, complicada e difícil. Quando a igreja estava crescendo muito lá, houve um decreto imperial para que ela fosse extirpada de uma só vez. E o filme fala muito a respeito de como enfrentar a tribulação, e a pergunta do filme é a seguinte: a sua fé suportaria a perseguição? Eu recomendo que você assista Silêncio, do Martin Scorsese, é o nome desse filme. E aí eu quero terminar essa parte. Esse é o mapa da perseguição à igreja no mundo hoje. Todo ano a missão Portas Abertas publica um mapa de onde no mundo a perseguição é mais forte. E eles enumeram os 50 países ou as 50 regiões do mundo onde a perseguição é mais forte. À medida em que você vê nesse mapa, o laranjado ou o vermelho é onde a perseguição é mais forte, depois o laranjado claro, o amarelo e assim sucessivamente. Você observa que tem país perseguindo fortemente a igreja aqui na América Latina, lá na Colômbia. E você percebe a Coreia do Norte, o Irã, o Iraque, o Afeganistão, o Paquistão e agora também a Índia, são os países que mais perseguem cristãos no mundo atualmente. E nós temos orado constantemente pela janela 10x40, que é uma janela que pega principalmente aqui esse norte da África e
a região da Rota da Seda até lá na China, que são os lugares do mundo onde o cristianismo é menor e ele é mais perseguido. Ore pela igreja perseguida e aprenda a ouvir o que eles passam, porque é disso que a Bíblia fala que o cristianismo vai enfrentar mais perto do fim, com mais intensidade. Vamos falar então sobre a apostasia. Se você puder abrir a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 3, é o texto clássico que fala sobre a apostasia da igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, e nós vamos tratar dele na semana que vem, se Deus quiser. O segundo sinal dos tempos que indica oposição a Deus e ao seu reino é a apostasia. Antes de observarmos o Novo Testamento, nós precisamos observar que as apostasias da era do Novo Testamento foram frequentemente prenunciadas na dispensação do Antigo Testamento também. O Antigo Testamento registra uma triste sucessão de apostasias em relação ao serviço a Deus. Você lê, por exemplo, Números 14, quando os espias de Israel voltam para dar relatório, e 10 deles falam que é impossível conquistar Canaã, só Josué e Caleb diz que vale a pena investir no projeto da conquista. Ali nós temos uma grande apostasia de Israel, renegando a promessa de que Deus os introduziria na terra, e por causa disso Deus os castigou a vagar pelo deserto por 40 anos. Depois nós vemos o período dos juízes, em que o livro dos juízes narra para nós pelo menos 7 apostasias de Israel. Sempre que Deus livrava Israel de um inimigo opressor, Israel se acomodava, voltava-se para a idolatria, e Deus castigava com nova perseguição, porque antes havia um período de apostasia. Quando nós estudamos a história da monarquia de Israel e Judá, nós vamos perceber que Israel experimenta uma grande apostasia ao se dividir de Judá, porque Israel não teve um único rei sequer que tinha sido bom, que guardava a aliança. Enquanto que Judá tinha reis ruins e alguns reis muito bons. E por fim, Judá também se afastou de Deus. O livro de Jeremias denuncia esse afastamento de Israel e de Judá de Deus. E por isso Deus enviou Babilônia, e foram mais 70 anos de exílio na Babilônia. Israel nunca voltou, e Judá volta depois do período do exílio babilônico. Então a Bíblia mostra várias vezes e de várias maneiras apostasias no meio do povo de Deus acontecendo, e nós precisamos conhecer esses textos para não incorrermos nos mesmos erros, nos mesmos pecados que aquela época aconteceu. Então, tendo dito isso, no Novo Testamento, porém, nós encontramos predições tanto de uma apostasia contínua ou repetida da verdadeira adoração a Deus ao longo dos últimos dias, da história da igreja também, como de uma apostasia final que precederá a parousia ou o retorno do Senhor Jesus. No mesmo sermão profético que nós mencionamos agora há pouco, ouvimos Cristo falar da apostasia nos seguintes termos: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículo 10, 11 e 12. Observe as frases: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível,
os próprios eleitos, Mateus 24, 24. O meu professor de teologia sistemática do seminário, ele dizia que a grande tribulação se levantará exatamente porque quando o anticristo vir se oferecer para governar a igreja sem Cristo, ela dirá não. Então haverá a grande perseguição e a grande tribulação. Mas o objetivo do erro, do falso ensino, da falsa profecia, é enganar, se possível, os próprios eleitos. E é triste ver o quanto a igreja navega em mares de ventos de doutrina o tempo todo, todo santo dia. Sem exceção, tem alguém postando um videozinho de um cara equivocado, falando coisas equivocadas nos nossos WhatsApp. E dizendo que gostou. Eu me lembro de um irmão que frequentava a nossa igreja e frequentava também uma outra igreja, a Igreja Universal. E um dia ele chegou para mim: pastor, o seu sermão é tão bom, é igualzinho o sermão do pastor lá da Universal. Eu falei: da onde? Como que você considera os dois iguais? É muito diferente. E assim, nós damos ouvidos a muita coisa exatamente porque nós não conhecemos a Escritura Sagrada. Essa é a razão porque insistimos que cada membro da igreja, e especialmente os líderes da igreja, leiam a Bíblia inteira pelo menos uma vez por ano. A Bíblia diz que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E quando falta o conhecimento, fica fácil do falso profeta, do falso apóstolo, se aproximar e ludibriar as ovelhas frágeis do povo de Deus. Uma vez que Jesus fala neste sermão tanto da destruição iminente de Jerusalém como do tempo do fim, frequentemente ele fala deste último usando as palavras do primeiro. Podemos concluir que essas palavras descrevem as apostasias associadas com ambos os eventos recém-mencionados. Por essa razão, a apostasia é realmente um dos sinais dos tempos. Mas há algumas coisas que nós precisamos entender sobre a apostasia. Primeiro delas é que a apostasia não está restrita apenas ao tempo do fim. Essas passagens bíblicas que eu coloquei aqui do lado, Hebreus 10, 29, 2 Pedro 2, 20, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 3, 1 a 5 e 1 João 2, 19, são textos muito fortes e muito fáceis de serem entendidos quando dizem que há apostasia acontecendo já nesse momento no meio da igreja de Deus. Olha o que Paulo fala, só por exemplo, em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias é tudo aquilo que acontece entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E Paulo diz a Timóteo: foge também deste. Gente que frequenta a igreja, mas que o seu comportamento é marcado por isso daqui. Maridos que batem em suas esposas sem qualquer escrúpulo, quebrando narizes, fazendo com que olhos fiquem roxos. Esposas que agridem os seus maridos. Uma vez eu tive que acudir uma gritaria na frente de uma igreja que eu pastorei. A mulher gritava por socorro o tempo todo, e aí fui eu e os diáconos lá para poder acudir. E quando nós chegamos lá, a mulher estava gritando, mas quem estava no chão com a cabeça toda suja de sangue era o marido. Ela tinha acertado a cabeça dele com um tijolo. Eu já tive que separar a briga de um pastor e a sua esposa, porque ela vendia roupas e ele achou que era vergonhoso para ele ganhar menos do que ela. E aí eles brigaram, ela jogou um sapato nele e o pau quebrou na casa deles. E então apareceram duas moças na minha casa me chamando para ir lá separar a briga do pastor e da esposa.
É por causa disso aqui, ó. Apostasia é algo que a gente enfrenta hoje. A nossa igreja tem um hall de membros de 500 membros. Onde estão os outros 250? Que não estão frequentando assiduamente a casa de Deus. Eu pergunto se esses irmãos não estão se entregando a sentimentos como esses, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, sem domínio de si, deixando-se levar, como aquela música popular que diz: ó vida, leva eu, deixa a vida me levar. Então a apostasia não é algo só lá do final, e ela vai se tornar mais forte com base naquilo que nós já vemos, porque a apostasia é algo que a gente vê continuamente na vida da igreja. Hebreus fala de pessoas do seu próprio tempo que estavam cometendo apostasia, Hebreus capítulo 6, versículo 6, ou calcando aos pés o Filho de Deus, 10, 29. Pedro descreve aqueles que, depois de terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento de Cristo, deixam-se novamente enredar por elas de forma ainda pior. E conforme diz 1 João capítulo 2, versículo 19, essas pessoas saíram do nosso meio para que ficasse evidente de que elas nunca pertenceram verdadeiramente a Cristo. E isso é apostasia. A palavra apostasia quer dizer sair para o lado, afastar-se. Segundo, nós entendemos sim pela leitura do texto que haverá uma grande apostasia maior no final. Porque apostasia, conforme nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3, o texto diz que muitos vão trair uns aos outros, e que Jesus não volta antes que aconteça a apostasia. A presença do artigo definido mostra que haverá uma apostasia específica, maior, mais forte, à medida que o tempo do fim se aproxima. A palavra apostasia é derivada de um verbo que é usado intransitivamente, significa abandonar ou tornar-se apóstata, ou literalmente sair para o lado e não andar mais no caminho. Tanto o artigo definido como a declaração de que esse acontecimento tem de preceder a volta de Cristo, a parousia, indicam que o que aqui é predito é uma apostasia final, culminante e imediatamente anterior ao tempo do fim. Observe, porém, 2 Tessalonicenses, que essa apostasia será uma intensificação, uma culminação de uma rebelião que já começou, uma vez que no verso 7, Paulo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera entre nós. Portanto, podemos distinguir um paralelismo entre este sinal e o sinal da tribulação. Ambos são evidentes ao longo da era atual, mas chegam a um clímax e a uma forma final imediatamente antes da volta do nosso Salvador. O fato de que este sinal ser denominado de um abandono ou apostasia implica que essa será uma rebelião contra a fé cristã, ao mesmo tempo em que ela for ouvida ou professada, ou seja, muitos apostatarão, mas muitos ouvirão e se converterão. Lembra quando o Senhor Jesus contou a parábola do joio e do trigo? Ele diz que os dois crescerão juntos até o dia da colheita. Então nós vamos vendo a igreja perdendo membros, mas também vemos a igreja ganhando membros por causa da graça do Evangelho, e a proclamação do Evangelho, e a conversão de pessoas também é um dos sinais dos tempos. Por essa razão, podemos pressupor corretamente que aqueles que abandonam estarão ao menos exteriormente associados com o povo de Deus. A apostasia acontecerá dentro das fileiras dos membros da igreja visível.
Aqueles que são crentes verdadeiros, eles não apostatarão. João capítulo 10, versículo 27 e 29. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5, deixa isso bem claro para nós. Mas muitos que tinham feito uma profissão de fé apenas exterior, externa, para que seja visto, na hora em que as coisas ficarem difíceis, se apostatarão. Lembra da parábola da semente? O texto fala de uma parte da semente que caiu entre os espinhos. O cuidado do mundo, o sofrimento, as tribulações fizeram com que se afastassem do Evangelho. Isso também nos leva a algumas aplicações. Primeiro, assim como acontece com outros sinais dos tempos, esse também não é um sinal que nos autoriza a datar a segunda vinda de Cristo com exatidão, como alguns grupos aí andam fazendo e somando adeptos. Certamente tem havido apostasia na igreja desde a época do Novo Testamento, e continuará havendo. Pessoas continuarão abraçando e abandonando o Evangelho. Isso não tem nada a ver com a forma de batismo, ou se crê ou não crê em predestinação. Tem a ver com se crê ou não crê em Jesus Cristo. Segunda aplicação: inegavelmente há agora apostasia na igreja. Alguns exemplos. Quando hoje em vários países europeus, países que conheceram o Evangelho por séculos, as pessoas se afastam das igrejas em bandos, certamente isto é apostasia. Essa semana eu vi a foto da igreja reformada holandesa, onde Abraham Kuyper pregava o Evangelho, hoje é uma mesquita muçulmana. E em Londres, igrejas que no passado tiveram como pregadores gente famosa, hoje são bordéis, cinemas e oficinas mecânicas. E algumas até bares. Nós podemos olhar para trás da história aqui do presbiterianismo em Goiás e ver que algumas cidades tiveram igrejas, templos e pessoas frequentando, e hoje não tem mais. Recentemente nós reabrimos o trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itapaci. Mas na década de 40 e 50, Itapaci tinha uma igreja com templo e tudo. E hoje aquele templo é o Banco do Brasil daquela cidade. Somente agora, depois de 30 anos sem trabalho na cidade, é que a IPB voltou àquele local. Uma cidade que nós temos orado por ela, Pires do Rio. No passado, a IPB teve trabalho forte lá. Depois, intermitente. E agora, uma cidade com mais de 35 mil habitantes não tem igreja presbiteriana. Isso do nosso lado. Um exemplo claríssimo disso é Valdelândia. Nas minhas andanças eu tenho conhecido gente que conheceu o Evangelho em Valdelândia de várias famílias. Valdelândia, na década de 40 e 50, foi uma igreja grande, forte, atuante, chegou a ter 200 membros. Quando a BR-153 passou ali do lado de Séries, Valdelândia parou de crescer. Perdeu espaço para Rubiataba, que era mais perto da BR. E muita gente se mudou de Valdelândia para Rubiataba, para Séries, para Goiás inteiro. E o templo ficou fechado 3 anos guardando arroz. Até que foi vendido para a Igreja Assembleia de Deus, que não deu conta de levar o trabalho adiante. Vendeu para uma cerealista, a cerealista vendeu para a Igreja Católica, e no dia 6 de novembro de 1996, o templo foi reconsagrado a São Sebastião. E não conseguimos mais plantar a igreja em Valdelândia. Quando muitos dos assim chamados líderes cristãos, tanto na Europa quanto na América, negam ensinos centrais da Bíblia, como a ressurreição de Cristo, e ainda alegam ser teólogos cristãos, certamente isso é apostasia. Quando os pregadores proclamam mitos ao invés de fatos, filosofia existencialista ao invés de teologia cristã, autoajuda, como acontece em muitos púlpitos brasileiros, em vez de Bíblia, nós temos visto apostasia bem perto do nosso nariz.
E se nós não nos cuidarmos, em breve seremos nós também, porque às vezes nós temos que enfrentar a resistência dentro da própria igreja, de que certos ensinos sejam feitos para as crianças da igreja. Eu tive de enfrentar uma vez uma senhora jovem que brigou comigo que não era adequado ensinar os 10 mandamentos para as crianças da igreja, porque um dos mandamentos diz: não adulterarás, e como que eu falo de adultério para uma criança pequena? Vai fazer como um pai de uma igreja aí que foi disciplinado. E aí quando o filho dele chegou e perguntou: pai, hoje lá na igreja falou-se sobre adultério, o que é isso? E ele respondeu na maior tranquilidade: adultério é quando você vai no posto de gasolina e você compra gasolina misturada com água. Isso é adultério. Mas não falou nada sobre relacionamento conjugal. Nós temos que ter cuidado, porque o cheiro da apostasia está sempre perto, ao lado de nós. E quando ele chega no púlpito, então a coisa fica muito ruim para a igreja. Terceiro, nós temos que estar sempre prontos, de prontidão. Quem pode dizer exatamente quando ou como virá a apostasia final? Ela pode vir muito em breve, ou ainda pode tardar anos. Nós temos sempre de estar prontos, orando por graça, para podermos continuar firmes na nossa fé e não fugirmos do Evangelho. Esse templo que eu coloquei aqui é um templo católico, que começou a ser construído lá em Cristianópolis, até mesmo para fazer oposição à igreja evangélica, que era muito forte lá em Cristianópolis. Nunca foi terminado. Hoje é uma ruína, muito bonita por sinal, e preferida e predileta pelos fotógrafos, especialmente os que querem fazer fotografia de casamento. Outro dia eu ganhei um álbum de fotografia da minha filha, que é fotógrafo, nessas ruínas aí, ao comemorar 30 anos de casados. Mas quando eu vejo essa ruína, um templo que nunca foi terminado, mas que ficou lá, abandonado, e a gente sabe que em muitos lugares, inclusive do Brasil, nós temos templos presbiterianos assim. Ali perto de Séries nós temos alguns. Em outros lugares nós temos outros. E quando nós vamos para a Europa, para os Estados Unidos, muitos mais. E uma ruína como essa fala de um tempo em que houve prosperidade na fé, porque construir um templo não é nada barato. Nós construímos esse templo em 1978, e hoje o conselho fica fazendo conta de como nós vamos conseguir reformá-lo. Se houve condições de construir esse templo, é porque houve um tempo em que a fé nessa região floresceu muito. E quando os templos começam a entrar em decadência, é sinal de que apostasia ou enfraquecimento na fé andou batendo por aí. Então nós devemos nos precaver e devemos estar alertas e prontos para que a apostasia não passe o rodo na nossa igreja e que nós sejamos de fato uma igreja unida, forte e uniforme para enfrentar a grande tribulação que porventura está chegando.